meu caro José Matos Cruz, vamos ser nós os iniciadores desta nova versão das Conversas de Cascais, porque já houve outras anteriormente e agora estamos a recuperá-las nesta situação que não é muito feliz, mas que de qualquer maneira vamos ter de aproveitar devidamente para comunicar com as pessoas e, neste caso, tocou-nos em sorte falar sobre o cinema e Cascais. E eu queria começar logo por dizer que Cascais está intimamente ligado à história do cinema português, porque foi mesmo aqui que se, digamos, rodou o primeiro filme, verdadeiramente o primeiro filme que foi feito em Portugal. Mas sobre isso não vou falar eu, vai falar o José de Matos Cruz. Eu só queria fazer aqui uma primeira introdução dizendo que Cascais está ligado ao cinema de múltiplas maneiras. Sabemos da história dos romances que deram origem aos filmes de James Bond, daí o Zé também falará, porque eu não me meto nesses territórios da espionagem, deixo isso para si, mas há também uma outra coisa que ocorria no Estoril, que era o Carnaval, e nesse Carnaval, e depois teremos talvez a oportunidade também de trocar mais umas ideias sobre isso, mas nesse Carnaval vários artistas de cinema foram convidados a participar, como é o caso do Maurice Chevalier, o Fernandel, a Piera Angeli. Portanto, há aqui de facto uma ligação que já vem de há muito tempo, e isto estamos a falar dos anos 30, portanto, o primeiro curso de Carnaval foi em 1934, e portanto, já nessa altura, curiosamente, os organizadores do Carnaval tinham esta ideia de trazer cá figuras ligadas ao cinema, provavelmente com qualquer ambição que tivessem mais ou menos escondida. Bom, mas isso fica para mais daqui a bocado. Talvez agora começarmos mesmo pela história da Boca do Inferno. Exato. O filme foi realizado é um pequeno filme, um curtíssimo filme, foi realizado em 1896, fazia parte de uma série de filmes, numa espécie de roteiro que se chamava Tour in Spain and Portugal, que foi uma encomenda de um empresário inglês, do Robert William Poole, para o seu teatro em Londres, portanto, o Alhambra Theatre, e a ideia era... Um teatro onde já se passavam filmes, pelos vistos. Já se passavam filmes. E, aliás, convém, no entanto, dizer isto, portanto, talvez fazendo uma pequena introdução mais ampla, o cinema não era nada autónomo nessa altura, era apenas mais uma peça, um núcleo que podia atrair as pessoas, portanto, havia espetáculos de mímica, havia, portanto, também espetáculos de teatro em geral, havia canções, o lado musical também, e o cinema era um nicho, digamos assim, que estava a nascer, que tinha nascido um ano antes, como nós sabemos. Um complemento. Exatamente, era um complemento. E então, o Robert William Poole, encomendou uma série de filmagens por Espanha e depois por Portugal, e depois, portanto, as imagens eram positivadas, foram apresentadas em Londres, mas depois também fizeram um percurso pelos sítios onde tinham sido filmadas, mostrar não só aquelas que faziam parte desse roteiro, como também outros filmes de outros países da Europa, outros pequeninos filmes dos países da Europa,
filmava e, portanto, havia uma espécie de mistura de assuntos, de temas, porque o que interessava sobretudo era mostrar aquilo que na altura se chamavam as imagens vivas, portanto, que era a possibilidade. Também já tinha uma dimensão um bocado pré-turismo. Exatamente, não? exatamente. Pronto, em termos de mostrar os lugares que poderiam Que eram, ser interessantes para as pessoas. exatamente, interessantes no sentido de beleza paisagística, claro, ou de insólito, que era precisamente o caso da Boca do Inferno. Chegado, portanto, a Portugal, ele filmou, neste caso, o Henry Short, portanto, que foi a pessoa que ele encomendou, filmou de facto aquilo que eles chamavam a Sea Cave near Lisbon. Portanto, que era precisamente as primeiras imagens que foram, portanto, gravadas numa máquina de filmar. E, curiosamente, depois de terem sido mostradas, vieram, também chegaram a Portugal, através daquilo que se chamava na altura um eletricista, que era, portanto, o projecionista, no fundo, que se chamava Edwin Rusby, e que as apresentou, entre outras, naquilo que era o animatógrafo colossal. Portanto, já com características de toda a novidade que traziam essas imagens. No fundo, A Boca do Inferno foi um filme que teve repercussões, portanto foi bastante noticiado, inclusivamente teve um artigo no Diário de Notícias, que já existia na altura, como sabemos. E já nos persegue há muito tempo. Que já nos persegue há muito tempo. E a mim persegue, no qual o José Matos Cruz colaborou longos anos. Exatamente, foi crítico de cinema e divulgador de banda desenhada. E, portanto, onde já se dizia mais ou menos isto, o insólito dessas imagens, quem não conseguiu ainda chegar lá poderá vê-las pela primeira vez, quem já conhece o local pode averiguar que são efetivamente imagens fidedignas e imagens dignas essa de grande ideia surpresa. também de confirmar, das pessoas poderem confirmar que aquilo tinha sido mesmo filmado lá, tinha alguma ligação a essa ideia antiga do cinema como uma manifestação do real. Do real ou da mistificação. Exatamente. Aquilo que um grande teórico do cinema chamou uma vez o efeito do real. Exatamente. Não é bem o real, é Exatamente. O efeito do real. E, de facto, aquilo que nós sabemos é que, portanto, nestes primeiros anos do cinema e até chegarmos, portanto, ao século XX e mesmo nos primeiros anos como o Salvador Sano, até, digamos, mais aos anos 10, quando o cinema ganha essa dimensão depois de ficcionada, havia até filmes que eram apresentados como documentários de determinados sítios ou que eram de outros locais ou então que eram meras fabricações, não é? Portanto, que eram representações e encenações. Claro. Muito bem. Então, temos esta parte do primeiro filme Qual é a diferença temporal entre este filme e as outras experiências realizadas no Porto? Aquilo que diz a lenda, que conta a lenda, portanto, na medida em que não há factos que o possam confirmar ou testemunhar, foi depois de ter visto as primeiras imagens animadas, portanto, precisamente as que terão sido feitas por Henry Short, que o Aurélio da Paz dos Reis, que era já um fotógrafo amador, mas muito considerado, ficou, digamos, não só entusiasmado com as potencialidades criativas e artísticas que poderiam surgir através do cinema, do animatógrafo, como se dizia antes, porque não tinha, digamos que não havia propriamente um nome que definisse, eram as fitas, eram os filmes, mas, portanto, ficou tão entusiasmado com a possibilidade de apresentar não só imagens fixas, que eram aquelas que constituíam a sua criatividade artística até essa altura, além de floricultor, como todos nós sabemos. Mas foi precisamente esse entusiasmo que o levou a filmar. Mas para além disso, e curiosamente, ele tinha também a ideia de apresentar o animatógrafo no Brasil. Portanto, havia essas duas tendências que o Paz dos Reis tinha. Portanto, uma como artista, como fotógrafo, e outra como
comerciante neste caso. E eram, curiosamente, o cinema... Mas o cinema andou sempre ligado ao negócio. À arte e ao negócio. Ao negócio, não é? E curiosamente ele teve desde logo esta noção, esta intuição de que poderia fazer negócio com os filmes. Fez desde logo a saída do pessoal operário da Fábrica Confiança, portanto são uns meses só, claro, poucos meses que distam. Exatamente. São também filmes de 1896, os que ele fez, e sabemos que ele terá partido para o Brasil em finais de 1896, portanto, e embora não tivesse tido depois o sucesso que ele esperava. Claro. Primeiro porque o cinema já era conhecido, porque tinha vindo através da América, já tinha chegado à América do Sul, como por outro lado teve problemas de mau tempo, e foi por isso até que o Paz do Reis praticamente pouco mais cinema fez. Claro, claro. Bom, mas há mais outras histórias ligadas aqui ao cinema em Cascais, sobre as quais temos que falar. Portanto, há uma história apócrifa, portanto, que eu já lhe falei. Mas antes talvez valha a pena vermos esse filme que há pouco referiu, que tem o casamento da Exatamente. Qual é a data exata desse? 1955. 55. Portanto, é um filme que eu tenho uma noção de que tem muita importância dentro daquilo que é esta memória de Cascais no cinema, ou o cinema em Cascais, ou Cascais através dos filmes. É um filme importante, primeiro porque é de um cineasta português relevante, o António Lopes Ribeiro. Depois, porque é um filme que, de um ponto de vista de testemunho, tem toda a aristocracia da época, não é? Portanto, a aristocracia europeia e mesmo alguns que viviam em Portugal, exilados em Portugal, em alguns casos, mas por outro lado é muito interessante porque o filme acompanha o ritual, a viagem, portanto, que foi feita depois do casamento e antes disso tudo. E é um filme que não só é importante dentro desse sentido de identificação do casamento em si, como também de pontos de Cascais e da vila, portanto, mesmo locais que poderemos revisitar agora já com uma outra perspectiva. Claro. Aliás, o casamento foi não só feito apresentado em rodagem pelo António Lopes Ribeiro, como também mesmo outras agências cinematográficas de notícias, de reportagens e documentários vieram filmar a Cascais e, portanto, acabaram por revelar também o facto em si. Digamos que foi mais aquele próprio sentido de notoriedade que o Salvat há bocadinho referiu. Portanto, Cascais atrai, mas também é atraído por circunstâncias que são... Aliás, portanto, isso foi em 55, portanto, em 34 começou o tal carnaval organizado pelo Casino Estoril, por Teodoro dos Santos, e entre essas personalidades que cá estiveram, portanto, esteve logo, penso que foi o primeiro, foi Maurice Chevalier, que veio cá. Como sabe, havia ali uma suposta, não está ainda confirmada, mas havia uma suposta simpatia de Maurice Chevalier pelo lado do Marechal Pétain, em França, o que seria do agrado, naturalmente, do regime português da época. Bom, hoje sabe-se um pouco mais sobre isso, e já agora é uma história também que é interessante. De facto, o Maurice Chevalier manifestou algumas simpatias pelo Marechal Pétain, sem que isso o impedisse de ter escondido na casa dele vários judeus que assim conseguiram escapar ao extermínio. Bom, portanto, até porque a própria namorada na época do Maurice Chevalier era efetivamente judia. E, portanto, tudo isso concorria para esta. Mas é uma situação também que tem que ver com este clima que durante a guerra se viveu aqui em Cascais, com um grande espaço onde se enfrentavam
os espiões e informadores do eixo e dos aliados, não é? Portanto, por aqui andaram vários espiões célebres, como nós sabemos, alguns dos quais até depois objeto de filmes, fizeram-se-lhes filmes. Mas a história que eu queria, aquela apócrifa, que eu queria contar, antes de irmos aí para esse outro aspecto, era, efetivamente, alguém me contou, há alguns anos, que o Marechal Carmona, que se instalou aqui na Cidadela, aqui ao nosso lado, e escolheu o palácio para ser o Palácio Presidencial, aqui terá transformado uma das salas, aquela que dá para a Baía, numa sala de cinema. Não sei se esta informação é verdadeira ou é falsa, não faço a menor ideia, mas foi-me contada como sendo verdadeira. Pode ser que alguém que nos ouça possa confirmar ou desmentir, de uma vez por todas, esta suposição com que eu fiquei depois de ter ouvido essa história. Se assim fosse, seria muito interessante e daria até uma perspectiva da personalidade do Marechal Carmona, que é perfeitamente desconhecida. Exatamente. Há outras histórias sobre o Marechal Carmona, não tão simpáticas, nem tão lúdicas como esta, e portanto esse lado de apreço pelo cinema. Também se diz que o grande ditador russo Stalin tinha uma paixão assolapada por cinema e até tinha um projecionista que lhe passava os filmes de noite, não é, para ele os poder ver. Não é que tudo isto são histórias que se interligam, não é? Combater as insónias. É isso mesmo. Então agora essa área aí do período da guerra, talvez a gente possa também falar um pouco sobre isso. Não é? Eu, enquanto íamos falando, fui, digamos, dando aqui uma volta ao tempo, isto é, dando a volta aos papéis. Eu creio que seria talvez de citar dois filmes. Estamos a fazer grandes viagens no tempo, digamos, claro. Mas eu penso que é o elemento, talvez, são os assuntos que nos levam aos filmes e que, digamos, que nos levam à preferência do tempo. Eu acho que vale a pena citar dois filmes, até porque são filmes que englobam precisamente as duas vertentes que são muito importantes neste percurso que estamos a fazer. Por um lado, a relevância das coproduções ou de produções estrangeiras, coproduções com Portugal ou produções autónomas estrangeiras que foram feitas em Cascais, portanto, que é uma das mais significativas das regiões de Portugal, excluindo Lisboa, porque Lisboa acaba por ter importância nuclear, mas também porque há alguns filmes portugueses onde releva também esse aspecto de que Cascais foi, na altura, portanto nos anos 40 sobretudo, não é? Os anos de 1940, teve essa importância. Eu acho que vale a pena citar dois filmes que já não são dessa época. Um deles é um filme que se chama To Catch a King, um filme de 1983 do Cliff Donner, que tem também a importância de terem atores conhecidos, portanto, com o Robert Wagner e a Terry Garr, que eram atores. Julgo que não passou há muito tempo num desses canais, que agora é esses canais do cabo. Sim. Julgo que passaram esse filme agora numa repetição, exatamente. Há pouco tempo. E que é precisamente... daí as coisas são intemporais, não é? Digamos, o espetáculo em si, o testemunho do espetáculo é intemporal, tanto o filme em si como o acontecimento que o inspirou, que é sobre precisamente a tentativa do sequestro dos duques do Windsor durante uma estadia em Portugal. E passarei também para... Essa vinda dos duques cá depois também esteve presente num filme do Eduardo Giada. Era o que eu ia citar precisamente, que é o Passagem por Lisboa, que é um filme feito em 1993, portanto, curiosamente, cerca de 10 anos depois, onde eu acho que é um filme de grande criatividade, não só porque apresenta
situações que terão sido vividas em Portugal por estrelas de cinema, ou por espiões, ou por aristocratas, como por isso, que no caso concreto que estaria aqui em evidência era a Paula Negri e o Leslie Howard, como também permitiu reconstituir... Leslie Howard, mais um dos que por aqui andou. Por aqui andou, exatamente. Ele o terá estado, portanto, deu precisamente, ganhou verosimilhança com a própria representação, com a própria reficcionação que o Giana fez. Sim, mas de qualquer modo, nessa época, aliás, à volta disso, há vários, não esquecendo, depois voltamos ao filme do Eduardo Giana, mas há várias personalidades do cinema que por aqui passaram. Exatamente. Como seja a Zazá Gabor, que veio cá à festa Patinho. Exatamente. Como o Leslie Howard, que já falámos, como o René Clair, que também veio aqui a Cascais e parece que gostou muito, o que aliás não é difícil, como se sabe, o Jean Renoir, o próprio Walt Disney e, enfim, aquela figura maior à qual nos ligam laços de grande estima cinéfila, que foi Orson Welles, que também por cá andou, não é verdade? Também por cá andou, e há ali uma fotografia do Eduardo Gageiro, tirada na Fortaleza do Guincho, que é extraordinária, em que o Orson Welles está muito bem captada, aquele poder, aquela força, que também deriva da própria, e também deriva do próprio peso que ele tinha, não é? Mas, voltando ao nosso... Há a passagem por Lisboa, portanto, neste caso também uma passagem por Cascais. Portanto, por outras figuras, como por exemplo o nosso próprio cineasta António Lopes Ribeiro, aparece como personagem, portanto. Exatamente. E isso é muito interessante, ou como por exemplo a própria homenagem que o filme presta ao Casablanca, não é? Ao final do Casablanca. Portanto, são referências cinéfilas, referências da realidade, mas no fundo têm também esse elemento, muito daquilo que nós sabemos da história, ou que nós gravamos, ou que nós guardamos, vem muito também daquilo que são as nossas próprias referências culturais e referências, até míticas, não é? E é por isso que o filme parece muito interessante. Já agora deixe-me só aqui voltar ao Carnaval, porque eu tinha aqui uma notinha que, para além do Maurice Chevalier e do Fernandel, que tem uma história curiosa aqui com um escritor de Cascais, porque aquilo era mesmo um carnaval, pelos vistos tinha um curso e tal, portanto eu não estava cá, portanto não sei, mas foi-me contado pelo escritor Júlio Conrado, que dos grandes momentos da vida dele foi quando, estando munido de 3 daqueles saquinhos para lançar, terá lançado um e atingiu o Fernandel. E, portanto, criou-se ali uma certa confusão, porque o Fernandel estaria numa espécie de um estrado, enfim, de uma bancada, e enquanto apareciam os seguranças, o nosso querido Júlio Conrado terá tido a possibilidade de se escapulir, porque de outra maneira teria corrido pior a situação. Mas há e para além da Pierre Angeli, que de facto era uma mulher muito bonita, também esteve cá a irmã de Marina Vladi, a Odile Versois. Portanto, há de facto aqui já se tinha uma vontade de fazer um esforço no sentido de ligar Cascais ao cinema através das estrelas da época, ou das que estavam naturalmente disponíveis, porque é o que acontece sempre. Portanto, esta ideia de que é possível trazer as estrelas e tal é uma ideia um bocado falsa, porque é preciso procurar e ir ao encontro daquilo que está, que é mais fácil de fazer, porque nem sempre é possível convidar quem nós gostaríamos. E depois já vamos falar de alguns que já vieram posteriormente, mas isso fica mais aqui um bocadinho. Bem, eu acho que esse lado é interessante, porque Cascais
sendo uma região muito peculiar, tem uma série de aliciantes, não só para nós próprios compatriotas, não só para nós próprios nacionais, como também para quem nos pode ou quer visitar. Digamos, serão os turistas em si, mas serão também outras pessoas com certas apetências ou certos gostos, como por exemplo o gosto de jogar, Claro. o caso dos casinos, o gosto... Mas esse gosto de jogar lembra-me uma história que me foi contada por um grande amigo seu e seu mestre, o Luís de Pina. Exatamente. Não me diga que vai contar a história do Vitório de Sica. Não, mas faz favor de Então, quando, como sabe, o Vitório de Sica foi convidado para vir cá à Cinemateca, não é verdade? Esteve na Cinemateca. Já não me lembro em que data foi, mas nem sei se foi o Dr. Félix Ribeiro, se foi o Dr. Luís de Pina, mas o que ainda foi o Dr. Félix Ribeiro que o convidou. Então, segundo me contou o Dr. Luís de Pina, que era uma personalidade extraordinária e a quem nos ligavam laços de afeto muito grandes, além de mais, era um ser humano extraordinário, que é uma coisa... Eu, se me permite, eu diria que era também ao Salvato, mas ao Luís era um irmão mais velho e um mestre. Bom. Então ele contou-me a seguinte história, que quando o Vitório de Sica foi convidado para vir cá, foram buscá-lo ao aeroporto e ter-lhe-ão dito logo: vamos lá para ali, para a Cinemateca e tal, para poder ver aquilo, e não sei o quê. E ele disse: não, agora para a Cinemateca não, ainda temos um sítio onde ir primeiro. E alguém lhe trava: mas onde é que é? E ele disse: Casino Estoril. Portanto, isto só revela que, efetivamente, Cascais e o Estoril e o Casino eram já conhecidos e referenciados, naturalmente, pelos grandes jogadores, que era o caso de Vitório Sica, que era um jogador inveterado. Mas peço desculpa tê-lo interrompido. De forma nenhuma. Há, portanto, esta dualidade Estoril-Cascais é muito importante, porque há vetores, há aspectos que são mais atrativos para umas pessoas de uma maneira ou mais atrativas para outra. Claro. Mas, ou então depois, já agora se me permite, eu citarei, creio que é também um elemento que é muito curioso, sobre um outro filme que foi feito em Portugal, que é também uma produção, era um filme alemão que se chamou em Portugal Estupefacientes, que era sobre o tráfico de droga, um filme feito em 1932 por um realizador que se chamava Kurt Gerron. É um filme que se chamava... Tem a impressão que nunca vi. Eu também não vi o filme, conheço fotografias e conheço parte do historial. Era um filme que se chamava Der Weiße Dämon, portanto, o Demónio Branco. Demónio Branco. E onde, curiosamente, veio cá filmar o Peter Lorre, com eles precisamente. O filme foi realizado pelo Kurt Gerron, tendo como assistente o António Lopes Ribeiro. Está muito ligado a Cascais, aliás fez de cá em 37 parte da Revolução de Maio também. Exatamente. Mas pronto, isto são todas histórias. Histórias que se vão cruzando e que vão... Um filme muito importante, do eu ponto de vista da história do cinema português. E poderemos voltar a ele, depois de eu contar só este pequenino pormenor que eu acho que é muito engraçado, precisamente sobre aquilo o que atrai as pessoas, o que alicia as pessoas. E houve um repórter, um jornalista português, que perguntou precisamente ao Kurt Gerron porque é que ele vinha filmar a Portugal, se podia ter feito na Alemanha, ou em França, ou em Espanha, e ele disse: eu quis dar um lado exótico e tropical ao filme. E onde é que eu encontro palmeiras? É na zona de Estoril, Cascais. Claro. E é interessante aquilo que de facto atrai as pessoas. Claro. Muito bem. Há um outro aspecto aqui que eu também gostava de referir, que é um aspecto talvez um bocadinho mais recente, mas que não deixa de ter a sua importância. Já aqui numa fase, talvez dizer que, porque isso tem importância, talvez dizer que o organizador do Carnaval e
que estava ligado ao casino, naturalmente, mas também havia a Sociedade de Propaganda de Cascais, que é uma sociedade que ainda existe e que, efetivamente, teve aqui um papel importante no sentido de fazer a promoção de Cascais e, por isso mesmo, seria toda a conveniência nós referirmos isso. Bom, temos agora a questão do James Bond, que talvez o Zé possa dizer aí 2 ou 3 coisas sobre essa matéria. Exato. Para já, foi o filme que foi feito cá, um filme que se chamava Ao Serviço de Sua Majestade, com um título português. Foi um filme realizado pelo Peter Hunt e interpretado pelo George Lazenby, portanto um ator que era australiano e não propriamente inglês, embora claro. os James Bond tenham essa característica, não é? Portanto, essa maleabilidade de transformação e de transição entre heróis. Eu acho que é um filme que, dentro do próprio historial do 007, que tem características especiais. Primeiro, porque é uma opinião, provavelmente não será a sua, mas eu acho que é um dos filmes que se mantém, apesar de tudo, mais fiel ao espírito original da série, do romanesco do Ian Fleming. Portanto, sim, esse lado humanista e, ao mesmo tempo, secreto. O que é secreto no James Bond não é a sua visibilidade como agente secreto, é uma vida como ser humano e, portanto, uma pessoa que tem uma experiência. Eu sobre a série James Bond tenho uma ideia que, aliás, há já alguns anos, houve na Fundação Carlos Gulbenkian uma espécie de pequeno congresso sobre a ficção científica e pediram para eu fazer uma coisa sobre o que é que eu achava, como é que surgia a ficção científica no cinema e tal. E um dos exemplos que a mim me pareceu mais óbvio, em termos desse, até por causa dos gadgets, aquelas engenhocas que são utilizadas, aquela parafernália, de facto, que o James Bond utiliza, obviamente que tratava-se de um tipo de filme, de cinema, que se poderia inscrever, ou teria uma vertente também de ficção futurista, exatamente, ficção científica. Agora, eu estou de acordo consigo, acho que está de facto muito mais próximo dessa ideia original do que aquilo que muitos dos outros filmes estão bastante afastados. Mas também é o destino desses filmes que têm muitas sequelas, muitos atores, muitos realizadores, tudo isso. Não é? Um outro elemento que é muito importante, que é a própria passagem do tempo, não é? Claro, portanto, essa capacidade de revitalizar e fazer ressuscitar os mitos através do que são os problemas políticos ou geopolíticos, ou que tem a ver com a estratégia internacional ou com a própria criminalidade, essa capacidade de ressuscitar é interessante, mas de facto o filme não é um grande filme, como sabe, é um dos filmes que se costuma chamar mais fraquinhos em termos de, precisamente, desse lado espetacular, desse lado de aventura, de animação, de mitologia, do que é a própria sacralização do agente secreto. É um dos filmes mais débeis, mas é um filme que tem esses aspectos interessantes. Por exemplo, é o filme em que o James Bond se casa e que a mulher, a Diane Rigg, como sabe, é assassinada precisamente. E esse sentido muito que instila a própria crueldade, a frieza que depois que a personagem viria a cultivar, tem a ver... Tem a sua matriz, está aí. A sua matriz está aí. E, portanto, além de que foi o único filme que foi interpretado pelo George Lazenby, portanto. E são aspectos que, apesar de tudo, dentro da própria
história, porque já é uma história específica do cinema do 007, tem características muito específicas, muito especiais, e de facto isso é curioso que tenha ficado ligado a Portugal por um lado e por outro lado também de uma forma muito forte a Cascais, portanto, claro, que é um filme onde a imagem Cascais é patente. Também se diz que o Casino Royal tem as suas, para ele, para o Fleming, não é? O modelo seria naturalmente aqui o Casino Estoril, porque onde ele esteve. Que ele frequentou, pelos vistos, frequentava o Casino Estoril, não é? Exatamente, não só como escritor, como também como oficial e espião. Não é? Claro, exatamente. Esse tinha essa vida dupla. Essas várias duplicidades. Claro. Exatamente. Mais alguma coisa que queira? Não, eu penso que gostava só de salientar esses três aspectos que me parecem interessantes. Por um lado, dentro da própria conotação cinéfila, há aspectos específicos deste filme. O facto de ser um ator que só interpretou é o único, portanto, é o único caso em que um ator só interpretou um filme da série. Por outro lado, esse lado mais literário, que é também importante na medida em que se trata de transposição de uma obra literária, a circunstância de estar mais próprio da mundivivência que o próprio Ian Fleming terá criado, e por outro lado, para nós, o facto de o filme ter muitas ligações a Cascais, e portanto, e Cascais é Cascais no filme, e isso é também muito significativo, porque como sabe, houve uma série de produções estrangeiras, ou até de produções portuguesas, que filmaram em interiores e exteriores de Cascais, onde não é Cascais em si que está ali representado, é uma outra, realidade. Cascais está puro. Exatamente. Aquilo que nos interessa é mesmo a presença de Cascais no cinema, não é? Claro. Eu, agora, talvez valha a pena nós referirmos aqui que, entretanto, nos últimos anos, também tivemos aqui algumas personalidades do cinema que vieram cá a convite da Câmara Municipal de Cascais e da Fundação Dom Luís I. Creio que aquela que a primeira que faz parte desta última série foi o grande realizador e argumentista e ensaísta de cinema Peter Bogdanovich, que veio aqui a Cascais para fazer uma conferência e, curiosamente, ele, para dar também uma ideia da nossa própria especificidade, portanto, ele sabia da existência de Cascais pelo Estoril e por Casablanca. Como sabe, ele é um grande cinéfilo, não é verdade? Escreveu sobre tudo e mais alguma coisa que diga respeito ao cinema, e em particular sobre os grandes realizadores e os grandes atores e atrizes do cinema norte-americano. E quando cá chegou, ela tinha uma ideia um pouco estranha do que é que isto seria, não sei muito bem. E havia uma coisa que o impressionou fortemente, que não é propriamente uma característica de Cascais, mas também é uma característica nossa, mas que é que ele tinha vindo de Itália. E uma das particularidades dessas intervenções públicas que o Peter Bogdanovich fazia era ele contar histórias desses encontros que tinha tido com o John Ford, com o John Huston, com o John Wayne, com todos os grandes do cinema americano, e conseguia imitar perfeitamente a voz dessas figuras. E, claro, quando esteve em Itália, punha-se a contar essas histórias divertidíssimas e os italianos olhavam para ele e não entendiam minimamente o que é que ele estava para ali a fazer, por uma razão muito simples. Como sabemos, os italianos nunca ouviram as vozes dos atores americanos, porque os filmes são dobrados. Não vamos hoje discutir... Exatamente, ou como em Espanha, não vamos discutir as virtualidades e as desvirtualidades da dobragem, mas dizer que para ele foi um momento de particular satisfação quando, com o Teatro Gil Vicente completamente cheio, sobretudo de jovens, para assistir
à conversa que ele ia ter, ele começou a contar essas histórias e as pessoas reagiam de uma forma espontânea, rápida. E aí é que ele percebeu e perguntou, mas isto é porque... Então, de facto, estamos fartos de ouvir as vozes desses atores que tu estás aí a imitar. Bom, e a paixão dele por Cascais foi muito grande, de tal maneira que até mantivemos aí correspondência durante algum tempo e ele sempre tinha o cuidado de referir esse momento extraordinário que foi ter passado aqui por Cascais e ter sabido que também um dos grandes heróis dele, Orson Welles, por aqui tinha passado. Isso causou-lhe uma grande impressão e, portanto, tudo isto está ligado. Depois aliás, o Peter Bogdanovich, que foi condecorado pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, porque tinha por ele uma grande admiração como homem de cultura que era e é, e em especial por causa daquele belíssimo filme chamado The Last Picture Show, que eu agora não me recordo como é que se chama em português, A Última Sessão de Cinema, muito bem, e que de facto é uma obra-prima da história do cinema. Depois disso, tivemos aqui outras figuras, como foi o caso de Daryl Hannah, como foi o caso de Susan Sarandon, como foi o caso de Mia Farrow, como foi o caso agora ultimamente de Jodie Foster, exatamente, e tivemos também, para mim, uma das grandes atrizes do cinema norte-americano e uma fotógrafa prodigiosa, Jessica Lange, que, curiosamente, no próximo ano voltará a Cascais para apresentar a sua nova série de fotografias que se chama Route 61 e que é dedicada ao marido dela, que entretanto morreu, Sam Shepard, outra grande figura, como sabemos, da história do cinema. Portanto, e do teatro, obviamente, e da escrita. Portanto, o que nós podemos dizer é que, efetivamente, não faltam motivos para que Cascais, com o Estoril, naturalmente, se sinta orgulhosa da sua relação com o cinema. Exatamente. Eu acho que eu quase que diria isto, que fazendo uma equivalência que é evidentemente que é apenas uma brincadeira e apenas tentar dar uma pequena sugestão, enquanto Lisboa, em termos de cinema nacional ou cinema estrangeiro conotado com Portugal, é uma espécie de exteriores, Cascais é uma espécie de cenário, de estúdio, ou seja, de coração, claro. Porque muitas das ligações têm a ver com isso. Eu, se me permite, faria só duas pequenas referências que têm a ver com o cinema português. Em 1900, o Manuel Maria da Costa Veiga, que foi de facto, como sabe, um dos nossos grandes cinegrafistas, realizou o primeiro filme e ele quis que se chamasse Aspectos da Praia de Cascais, onde aparecia, portanto em 1900, onde aparecia El Rei Dom Carlos, que foi ao Sport Clube e que tomou banho aqui ao pé, portanto claro. Aqui na Aliás, praia. É famosa aquela fotografia do Rei Dom Carlos a remar com um charuto gigantesco exatamente, na boca. Exatamente. Infelizmente esse filme perdeu-se o paradeiro, mas sabe-se que o Costa Veiga quis dar ao Príncipe Dom Luís Filipe um positivo, portanto uma cópia do filme. Esse lançamento de uma carreira através de ele querer que fosse feito o filme cá em Cascais parece-me significativo, desde logo precisamente até por essa ligação, por essa conotação à aristocracia, portanto à nobreza, ao nosso próprio rei, não é? Portanto ele
quis fidelizar a sua carreira nesse sentido. E outro também, nós já falámos nele várias vezes, que é o António Lopes Ribeiro, e o Salvato fez já essa importante menção, que é um filme que se chama A Revolução de Maio. O António, como sabe, eu cheguei a fazer alguns trabalhos sobre ele, com ele, e até aspecto que fiz quando estava na Cinemateca, organizei a retrospectiva sobre ele, e ele referiu-me isso. Ele disse que Cascais tinha de aparecer no meu filme, portanto, isso é muito interessante. E é um filme, já agora situando também, importante, porque, como sabe, foi um dos poucos filmes com estas características, ao mesmo tempo evidentemente, de propaganda, de testemunho ideológico. É um filme sobre uma suposta tentativa frustrada de restabelecer uma revolução comunista em Portugal, como também é também um pouco quase como o filme do Eduardo Geada, ao contrário, não é? Portanto, parte da realidade para a ficção, outra parte da ficção para a realidade. Mas é um dos poucos filmes que teve produção oficial, portanto foi o SPN, a chamada Sociedade de Propaganda Nacional, que produziu o filme, com argumento do Lopes Ribeiro e do António Ferro. Portanto, não é? Isso são aspectos, até nesse sentido da peculiaridade do cinema, está muito estigmatizada aqui em Cascais. Portanto, claro. E há depois a leitura que temos de fazer, que tudo depende das épocas, claro, e não tanto, muitas vezes, das afeições. Nós sabemos, aliás, que o António Lopes Ribeiro teve os melhores mestres. Exatamente. Portanto, e quando se tem os melhores mestres e se é inteligente, naturalmente os resultados também são melhores. São melhores. E esse lado, nós também sabemos quem era a Leni Riefenstahl e não podemos deixar de lhe reconhecer o talento que ela tinha. E o caso do António Lopes Ribeiro é idêntico. O Lopes Ribeiro é, de facto, um grande cineasta português. Um grande cineasta português, exatamente. Desde produção, argumento, a montagem, a tradução, claro. Creio que devemos reconhecer isso, e é reconhecido, não é? Portanto, esse mérito. Havia, evidentemente, depois outros cineastas importantes, como, por exemplo, o Leitão de Barros, também dessa época, mas o Lopes Ribeiro partia do lado do cinema para as outras artes. O Leitão de Barros, era um verdadeiro realizador de cinema. Era um verdadeiro realizador de cinema. O Lopes Ribeiro era do cinema, era mesmo do cinema. Bom, já agora então, talvez para terminar, o Zé possa falar um pouco dessa sua disponibilidade para nós criarmos aqui em Cascais uma biblioteca de cinema e não só. Exatamente. Então, conte lá essa aventura. É um pouco dentro, como é que eu ia tentar definir um pouco? É criar aquilo que são as nossas paixões, de modo a que elas não esmoreçam, e se existem muitos testemunhos sobre elas, ou testemunhos que consideramos importantes, que elas fiquem e que possam não só satisfazer e agradar aos nossos companheiros de viagem, aos nossos companheiros de arte, de gosto pela arte, como também às próximas gerações, de modo a que possam estimular. Esse lado de uma transição é importante, de uma transformação, mas é também importante deixar, não tanto aquilo que eu fiz ou poderia ter feito de outra forma, mas que está muito ligado às coisas que eu gosto. Eu acho que se nós podemos disponibilizar aquilo que gostamos e que são as nossas paixões, é o mais importante, não é? Era criar, portanto, o que eu chamaria o núcleo audiovisual de Cascais, onde já esse sentido da própria transformação das tecnologias que o próprio cinema se disponibilizou. Já agora um pequeno à parte, como sabe, dizia-se quando surgiu o cinema que o teatro ia morrer, quando surgiram os audiovisuais dizia-se que o cinema ia morrer. Nada morre, tudo se transforma. E se pudermos deixar estes... Está num belo poema de Carlos de Oliveira. Exatamente.
que se chama Lavoisier, por acaso, não me falha a memória. Sobre a própria transformação. Exatamente, está a falar sobre o trabalho poético, naturalmente, Exatamente. das palavras, mas é a mesma coisa. Estamos a falar da mesma coisa. Exato. E, no fundo, queria eu também, queria nos dois sentidos, de querer e de querer acreditar que é importante referir a três aspectos que fazem parte também do coração do próprio município de Cascais em relação à cultura, que são três elementos, três referências que foram já assinaladas até de um ponto de vista institucional, quando foi o centenário da Vila de Cascais, que é memória, história e património. Portanto, isso é que criam de facto um testemunho, não é? E nos deixam mais felizes e mais... Como sabe, isso é uma dos temas, uma das preocupações que o Presidente da Câmara de Cascais tem revelado nos últimos anos do seu mandato e, portanto, durante o seu mandato, e, portanto, até foi com particular satisfação que ele acolheu muito bem a sua ideia de oferecer ao município o seu acervo. Exatamente. E, portanto, e para isso mesmo vai ali haver um recanto para esse efeito naquilo que ele chamou a Vila das Artes. Exato. E que depois ficará ali instalada, como sabemos, no espaço que hoje é conhecido pelo nome de Edifício Cruzeiro. Exatamente. Como o Salvato sabe, já foram feitas várias transferências e uma das coisas que, por exemplo, a mim me sensibilizou e me satisfez muito é que quando saiu precisamente a revista do Arquivo Municipal sobre Cascais, colocou-se a questão de material e imagem, portanto, que pudesse ilustrar um roteiro que eu fiz nessa altura. E não tinha muito já disponível, ou não encontrava, e quando saiu a revista eu vi que estavam lá algumas imagens que eu conhecia. E quando fui a ver, já faziam parte daquilo que tinha sido já transferido. Claro. Para... E isso é tão gratificante, que é a gratidão e, ao mesmo tempo, saber que as coisas continuam vivas e continuam a ser importantes e úteis para os outros, não pode deixar mais... Isso é o que é fundamental, é isso mesmo. Portanto, eu facto, alguém possa depois ter acesso àquilo que nos deu tanto prazer e que também consiga fruir da mesma maneira que nós, isso que para nós foi importante até na nossa vida e, portanto, agora há que o disponibilizar para que os outros possam naturalmente aceder. Exatamente. E aquilo que, então, compramos esse envolvimento que é preciso fazê-lo, por um lado, a disponibilidade que eu encontrei no Salvato e depois a sensibilidade que encontrei no Sr. Presidente da Câmara, que não posso deixar de também expressar em público, como já tive outras oportunidades para o fazer, mas também ele, e que é uma pessoa que tem uma postura e uma posição, e ele gostar ao mesmo tempo de banda desenhada e cinema, provavelmente para si também é um pouco, por vezes, estranho, mas que é curioso, que é aquilo que no fundo nos faz todos amigos e todos companheiros de viagem. Os grandes autores da banda desenhada sempre souberam aplicar nas suas vinhetas muitas das técnicas do cinema, sobretudo os ângulos, os pontos de vista, até a maneira como a câmara capta as imagens. Muitas vezes aquilo é a representação da forma como uma câmara captaria aquela imagem. Ou ao contrário, o storyboard muitas vezes tem a ver tal e qual. o lado gráfico.
Tal e qual. E no fundo, então, concluamos a viagem por estas memórias e por estas tertúlias que aos dois nos encantam e que nos levaram a conhecer. Isso também é importante. O cinema também é uma forma de nos conhecermos e de nos reconhecermos, precisamente com esse sentido, portanto, que é tudo está interligado, não é? E, portanto, se gostamos muito de cinema, podemos gostar de pintura, ou de música, de teatro, de banda desenhada. Se gostamos de banda desenhada, podemos, sendo a banda desenhada durante muito tempo silenciosa, acabou também por, através do cinema, ganhar esse sentido de arte das imagens animadas e, ao mesmo tempo, dos sons e toda essa, digamos, todo esse sentido de que nos torna melhores e de que nos torna ao mesmo tempo mais capazes de entender os outros, creio que é muito significativo. Que é, aliás, essa ideia de entender os outros e de estar disponível para os outros e de procurar fazer o melhor pelos outros, no fundo é aquilo que, nestes tempos difíceis que temos enfrentado, aqui tem sido feito em Cascais, com um esforço muito significativo por parte da Câmara Municipal de Cascais, sem que ao mesmo tempo, como se vê aqui por estas comemorações da Semana do Município, sem que, apesar de tudo, a Câmara se tenha esquecido da dimensão cultural que é indispensável manter viva. Exatamente. Portanto, continua a existir diariamente e continua a atrair as pessoas. Naturalmente, é um lado que certamente aos dois nos apraz particularmente registar. Exatamente.